aí pessoal do YouTube, tudo belezinha? Aqui é o professor Gilvan em mais uma aula do JCAD. Na aula de hoje estava pensando em passar para vocês aqui algumas ferramentas sobre rebatimento de vistas e também algumas ferramentas sobre projeções ortogonais e projeções em isometria, certo? O que acontece? O AutoCAD ele sofreu muitas mudanças de alguns anos para cá sobre esses recursos. O pessoal, a galera do AutoCAD mais antigo, estava acostumado talvez a utilizar comandos em layout, certo? Utilizando viewports como SolDraw, SolView e SolProf. São alguns recursos aí que o AutoCAD ele ainda tem, mas ficaram meio que ultrapassados porque limita muito o seu trabalho, além de ser complexo e fazer a galera fugir desse recurso aí maravilhoso do AutoCAD 3D. O que acontece? Eu estou usando aqui o AutoCAD 2016, mas esses comandos que eu estarei passando para você, você encontra em vários AutoCADs, inclusive eu acredito que desde o 2011, 2010, 2011 para frente, você já iria encontrar esses comandos que eu estarei te passando, ok? Com algumas funções a mais ou a menos, mas vão ser os mesmos. Então vamos lá. Tendo uma peça 3D com você, você estando no ambiente 3D Modeling, você tem como rebater essa peça em vistas 2D. Primeiro método de rebatimento que eu vou estar passando é a novidade, certo? Que o AutoCAD se assemelha muito com o Software Inventor, que é o rebatimento em layout. Não dá para fazer em model, certo? Esse rebatimento que eu estou passando é apenas em layout. Depois eu mostro qual a gente usaria para rebater em model. Vou estar indo lá no meu layout, vou apagar a viewport, porque esse comando ele não necessita de uma viewport, ele é rebatido direto na folha do layout. Imagine que você já configurou o seu layout, certo? A gente já tem algumas videoaulas aí ensinando a fazer isso. E eu preciso rebater aquela pecinha em algumas vistas aqui. Então você observe que lá no Ribbon, agora nos AutoCADs mais novos, quando você acessa o layout, ele abre uma aba específica chamada layout. Ali dentro você tem comandos de configuração de layout que antes você só encontrava na aba Output Page Setup, certo? Você encontrava ela aqui. Agora você tem a aba Layout com ela aqui também. Então você vê que o AutoCAD ele mantém os caminhos anteriores para você não se perder. Legal isso daqui. E aqui você tem como criar as viewports e aqui tem a parte que interessa que às vezes ninguém fuça porque nunca teve oportunidade de entender. São os rebatimentos 2D. Comando Base eu tenho como trazer do Inventor ou trazer do Model, certo? Ele traz de um desenho do Inventor ou traz de um desenho do Model. Podemos fazer depois uma videoaula mostrando este daqui, mas vamos nos concentrar nesse. From Model Space. Clico. Tá lá, a cadeirinha está aqui. Então, você está conseguindo observar provavelmente que eu estou em uma peça presa na ponta do mouse, certo? Ele está com uma pecinha ali, é aquela peça que nós desenhamos lá no Model. Eu posso aceitar essa opção, ou aqui em cima, se você observar, o Ribbon ele me dá opções antes de eu fixar essa peça na minha tela aqui no meu layout. Se essa vista não me deixou contente, eu queria iniciar, por exemplo, mostrando as costas dela, porque eu quero rebater ela de uma forma que eu veja o furo e a frente e não o furo e as costas, eu posso mudar para back. Em vez de colocá-la pela front, eu mudo para back. Viram a diferença? Olha lá, front, back. Antes de clicar na tela, eu clico aqui em cima. Além disso, eu tenho a corrente, uma vista em perspectiva. Lá no modo, se você não se lembra, ela estava assim. Eu tenho a top, a bottom, iniciar por baixo, entre outras formas, tá? Eu vou colocar a back, que é a que mais me satisfaz aqui, da minha necessidade. Riding Lines, como você quer colocar ela? Você quer não enxergar as linhas ocultas? Você quer enxergar as linhas ocultas? Você quer enxergar o material assim, cinza, preenchido, como se fosse um realístico? Ou você quer um realístico com as arestas, inclusive as arestas invisíveis, as Invisible Edges, certo? Então você escolhe aqui como você quer colocar a sua primeira peça. Isso é editável após a fixação na sua tela layout, tá bom? Eu vou colocar o padrãozão, que é Visible and Riding Lines, certo? Tá back, já alteramos, estilo de fixação. Aqui eu alteraria a escala do meu desenho. Um por um ficou bom, mas se você quisesse, você tem outras opções de escala. E se a escala que eu quero não está aqui? Por exemplo, aqui não tem 1 por 15. Daria para eu fazer isso? Então você vem aqui,
coloca o 15, dá um Enter, pronto. Ele vai estabelecer a escala 1/15 para o seu desenho. Basta você digitar, ok? Ah, 1 por 1 tá bom mesmo, então vamos 1 por 1. Tá lá, 1 por 1. Você não precisa clicar aqui e dar a escala, você pode simplesmente dar a escala por aqui digitando. Lembrando que se for um desenho de ampliação, você não precisa pôr 2 por 1. Você coloca 2 Enter, 4 Enter, 8 Enter, 10 Enter, 100 Enter e assim por diante. Tá legal? Então, 1 por 1 ficou legal. A gente está com ela aqui. Cliquei, fixei ela no meu layout, tá bom? Antes de colocar ela para os lados, fazer qualquer alteração, eu tenho ainda a opção de mover. Eu posso alterar, não ficou bom ali, ficou bom aqui, certo? Ah, agora ficou legalzinho, não tenho mais nada para mexer. Aqui na parte de visibilidade de edges, seria deixar aparecer algumas arestas específicas, como tangente edges, que são as linhas dos quadrantes circulares, ou interferência edges, que no caso seriam linhas cruzadas com linhas de corte, que não é o nosso caso, então não convém a gente ver isso agora. Coloquei aqui, dou um OK. Pronto. Dado um OK, ele não sai do comando, ele continua rebatendo as peças, só que agora eu tenho as minhas vistas sequenciais, como por exemplo a minha vista lateral esquerda e a minha vista superior. E dá ainda para eu colocar uma perspectiva aqui embaixo, lembrando que essas se adequam à vista principal. Note que a minha opção de alterar as escalas não está mais liberada para mim aqui em cima. Então, mas depois, lembrando, pode ser editado. Cliquei, terminei, Enter. Está aí o meu desenho rebatido. Certo? Então você colocou as vistas aqui, posicionou cada uma delas na posição que você necessitava e você pode alterar as escalas. Então suponhamos que a perspectiva ela ficou um pouco grande, né? Não ficou num tamanho legal aí para você. Clica uma única vez nela, você clica nessa setinha e você adequa. 1 por 2 talvez ficaria melhor, que é apenas uma colocação aqui da peça. A perspectiva também não seria legal eu estar vendo talvez os elementos internos, certo? Com o prolongamento aqui do furo ou as linhas ocultas que ficam lá atrás da minha peça. Então, um clique eu crio vistas a partir desta. 2 cliques eu edito essa vista, certo? Então, um clique eu clico vistas a partir dela. 2 cliques eu edito essa vista. E aqui está as ferramentas de edição, como escalas e o tipo de visualização do elemento, que no caso converia seria a shade, apenas com as linhas visíveis, certo? Então tá aí, você consegue rebater as suas peças. Agora bastaria eu criar cotas, ok? Eu poderia criar cotas da minha peça, eu poderia fazer, no caso, criar linhas de centro, colocar minha folha e assim por diante. O rebatimento fica rápido, fica prático e eficiente. Tá aí a nossa primeira dica de como se rebater vistas dentro do AutoCAD, esses recursos mais novos aí criados pela Autodesk. Na próxima videoaula eu quero mostrar para vocês como que faz o rebatimento dentro do campo Model, ok? Lembrando que essas vistas são apenas para visualização, você não consegue colocá-las no modo, você não consegue explodi-las, você não consegue alterar muitas coisas a respeito de linhas. O que você consegue no máximo são configurações dentro de layers, talvez aplicar para linhas invisíveis e para linhas visíveis. Por exemplo, as invisíveis eu quero deixar vermelha, tá? Então, fiz amarela? Eita, aqui. Vermelha, que amarela não dá para ver no layout aí. Então as linhas invisíveis ficam amarelas e as linhas de contorno ficam brancas, que no caso aqui são pretas, né? O máximo que você consegue seria isso, além das edições de escalas e tipo de vistas. Mas o AutoCAD ele limita você muito em alguns recursos, como no caso corte parcial, tá bom? Um corte parcial o AutoCAD não faz. O que ele consegue fazer são esses tipos de rebatimentos. Como que eu realizo o corte? Em cima dessa vista já criada. Então vamos lá. Você não precisa ir lá no Model e criar um corte na sua peça. Lembre-se que agora você já tem, vamos falar assim, peças 2D, né, colocadas aqui no AutoCAD. Então agora você pode brincar um pouco com essas peças 2D. Você não está preso mais ao sólido criado em si, mas sim às peças 2D. Então o que eu posso estar fazendo aqui? Bem, vamos lá. Lendo no layout, eu tenho ferramentas de projeção, seria projetar vistas a partir das já rebatidas, não convém a gente ver isso agora, mas eu tenho como fazer então o section, que seriam os cortes. Primeiro full, corte full. Como que eu faria um corte full então? Vamos lá.
clico na minha peça, ele pede para eu indicar o sentido do corte, indicar a legenda, indicar o sentido do corte. Então eu vou falar que o meu corte vai passar bem no meio dessa peça, nessa posição, certo? Se eu puxar para cá, eu tenho uma peça cortada para este lado. Estão vendo? Já dá mais ou menos a projeção. O A é a identificação aqui, certo? Então, não quero mostrar a legenda do corte, quero mostrar a legenda do corte. Show mostrar, view label, legenda da vista, tá bom? Observe que a setinha do corte, ela se altera conforme eu mudo a posição da peça que eu vou colocar. Vou jogar ela para cá, certo? Mostrar a Ashura, não mostrar a Ashura, mostrar a Ashura. Que tipo de corte eu quero fazer? Eu quero fazer um slice, que seria uma seção, ou eu quero fazer um full, que seria um corte, ou seja, cortar a peça toda ou cortar apenas a face vista. Se eu clicar em Slice, observe que ele não vai mostrar o fundo dessa parte da peça, porque ela não sofreu corte, seria uma seção. Se eu colocar Full, no caso se refere a um corte. Dou Enter, está lá, minha peça está criada, a legenda eu consigo alterar a posição, jogar no padrão da norma, da nossa norma, está aí bonitinha. Consigo alterar o tamanho aqui para jogar a escala embaixo também, conforme a norma pede. E tá aí. Você cria então um corte na sua peça. Certo? Pessoal, espero que tenham gostado. A próxima videoaula espero passar mais informações a respeito de rebatimentos dentro do Model, ok? Com o tempo eu vou fazer uma aula de corte e rebatimento layout um pouco mais avançada, mostrando cortes compostos, criação de detalhes, edições de vistas, edições de componentes. Tá bom? Mas por hora, acho que isso aqui já dá para te ajudar um pouquinho nas suas ferramentas. Qualquer coisa, reveja o vídeo várias vezes. Se inscreva no meu canal e acompanhe as próximas videoaulas, tá bom? Juvan Espaço Pereira é o meu canal. Também você tem o meu blog, jpbdesenho.blogspot.com.br, e também temos o Facebook J Espaço CAD ou JCAD, tá legal? Obrigado por acompanharem mais uma videoaula. Espero vê-los em breve. Um abraço a todos, sucesso na vida. Tchau!